Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá, André. Olá a todos. Ora, mais uma semaninha. Estamos a conseguir. Mais uma semana. Estamos a conseguir. Até agora está a estabilizar. Parabéns para nós. Exato. Pronto, antes de mais, já sabem o que é que eu vou chatear com, não é? Isto, parecendo que não ajuda a divulgar e a que a gente pareça para mais pessoas, portanto é subscreverem, like, aquelas coisas que gostou. E obrigado a quem já comentou e a quem vai fazendo likes. É subscrição, não é adesão. Exato, é só dizer que gosto destes gajos e quero receber notificações quando eles lançam vídeos. É tipo, é isto, basicamente. É isto. Não há pagamentos envolvidos, que eu descobri agora que é uma cena nova em grande proliferação na internet. Zero. Malta Spotify que é a mesma coisa. paga O por follow, dar opiniões. Exato. O follow no Spotify é a mesma coisa. É só. Está lá. E também já podem escrever lá comentários nos episódios. Os episódios não têm preço. Não, também não. Portanto, se quiserem, nem que seja só para dizer isto é uma merda, vão lá, escrevam isto é uma merda. Está fixe, está. Pronto. A gente aprecia o feedback, mesmo que seja uma merda. Exato. Exatamente. Posto isto. Ora mais, passou mais uma semaninha, passou um jogo da Taça de Portugal. Passou. Hoje jogámos para a Liga dos Campeões, estamos a gravar isto terça-feira. Supostamente o Amorim, antes do jogo da Liga dos Campeões, disse que tem a renovação em cima da mesa. Então lá vamos. E entretanto, tivemos uma entrevista do nosso presidente, não é verdade? E pronto, e depois também podemos fazer aqui uma avaliação um bocado dos comentadores pós-entrevista. Mas pronto, mas vamos a isto. Agora, como já é tradição... Spoiler alert, são todos uma bosta. Exato. E todos escolhidos pelos clubes. Gostei, só um à parte, gostei da particularidade interessante. Isto é o aniversário, era o aniversário do trio de ataque na RTP, não é? Exatamente. E logo no arranque estavam a comentar, o Varandas é presidente há X anos e tu também, o comentador afeta ao Sporting, também estás cá aos mesmos anos e não sei o quê. Pois é, que coincidência. Não, a gente sabe que, vá lá, a gente sabe que são as direções dos clubes que metem os comentadores nos vários programas de televisão e portanto tu estás lá há tanto tempo que está o Varandas é que te escolheu para estás. E eu não quero dizer nada, mas quem estava lá antes dele era o próprio Varandas. Exato. Portanto, pelos vistos, as televisões também interferem nas eleições dos clubes. Certo. Pronto, pequenos pormenores à parte. E eu a dizer, como já é tradição, nós aqui estamos de dissecar as entrevistas do Varandas, não é? Pronto. Por isso, desta vez com suporte vídeo, acho que é a primeira que a gente faz com suporte vídeo. Certo. Vamos a isto. Estás mesmo com vontade. Não sei. Vamos, bora. Pronto, vamos ver. Então vamos começar aqui a dissecar a entrevista de Frederico Varandas. Nos 20 anos do trio de ataque. Em 2018 refundou o clube e contagiou a... Começamos mal. Refundou o clube. O Sporting não foi à falência para ser refundado. Exato. Não só não foi merda à falência, de conversa é esta? Não só foi à falência, não foi à falência, como tinham uma bolsa de... Até que era o contrato a nós mesmo. 500 milhões. 500 milhões, não era? Pronto, tínhamos uma alfada financeira de 500 milhões e tudo, ok. Mas tudo bem. Vamos embora. Portanto, começamos mal. Começamos muito mal. Isto chama-se vender o peixe. E o peixe é o Varandas. Exato. Não, mas só um à parte. O Varandas, há um certo momento, ligeiramente antes dele dizer que ele é que escreve os seus próprios discursos, mete de pata na poça quando confirma que houve um perdão de dívida quando na verdade não houve. Mas à frente. Sim, continua. Continuando.
liderança dos principais adversários. O Sporting voltou a ser leão e hoje é favorito na conquista pelo título de campeão nacional. No mês em que o trio de ataque comemora 20 anos, Frederico Varandas é o nosso convidado, a nossa escolha pelo que representou de mudança no futebol português. Frederico Varandas, bem-vindo, obrigado por nos receber aqui em Alvalade. Vamos olhar pelo retrovisor da memória e olhar para 2018, 2019 e gostava que me dissesse quais foram aquelas 2, 3 medidas que foram decisivas no arranque para que o Sporting não morresse. Muito obrigado por aqui estar, muito obrigado pela vossa visita. Eu penso que... Epá, deixa-me só dizer uma coisa. Aqui logo, para que o Sporting não morresse. Então, certo. Foi refundado, afinal não morreu. Desculpa, voltámos a ser merda de leões. Conversa é esta? Não, o voltámos a ser leões não percebi. Eu acho que sempre fomos leões. Ainda não se mudou o sino. Não sei. Eu começo logo pelo princípio a testar este tipo de conversa. Mas pronto. Sobretudo Certo. eu resumia essas 3 medidas a uma só. Fazer o que era necessário fazer pelo clube. Não pensarmos em nós, direção, administração, e pensar... Não pensarmos em nós contrato. Exato. Não, mas percebeste? Epá, estas 3 medidas, aqui é mesmo discurso político. O que nós fizemos foi fazer o que era necessário fazer. Bem, eu também digo uma coisa. Eu gosto destas... Fiquei. E gosto destas pessoas que não pensam nelas próprias, mas constantemente estão a aumentar o seu próprio vencimento. Sim, em 46%. Em 46% da última vez. Mas pronto, felizmente não pensam nelas. É que se pensassem nelas, ui, meu amigo. Pensámos que era de facto necessário fazer pelo clube. E isso foram N medidas. Mas o clube estava no caos. Sim, repare. Utilizou o termo refundação, eu não sei se é também demasiado forte, mas... Até o que Varandas ficou incomodado. Exato. Até ele... Calma. Ó senhor jornalista, olha lá a militância, não é? Exato. Eu sei que me está a vender, mas também não é preciso tanto. Calma. Exatamente, veja lá, quer dizer, refundação, não é? Não somos os Salgueiros. Exato. De facto, hoje vivemos uma fase que eu em 45 anos nunca vivi. E pessoas mais velhas também têm dificuldade em se lembrar. E de facto, estamos por factos, falando nos últimos 4 anos, 2 títulos nacionais, várias taças. Nos últimos 5 anos, 4 vezes o clube deu lucro. O único ano que não deu lucro foi ano de Covid. Atenção, aqui, por muito que custe, não é? Eu tenho um bocadinho, só ligeiramente mais que 45 anos, mas isto é real. Não, sim, essa parte é real. Agora, vamos aos factos a seguir. Lucros. Exceção feita na parte da pandemia, lembras? Bem, nós analisámos aqui alguns relatórios e contas dessas épocas. Bom, se alicerças os lucros em antecipação de receita e naquela categoria que eu adoro, que é o outros, então ganhaste em quê outros? E gastaste em quê outros? Era mais em engenharia financeira. Isto vai ter aqui um problema depois noutra expressão que ele vai usar, mas vamos continuar. Recuperámos o clube financeiramente, recuperámos e garantimos a maioria do capital da SAD, reforçando em 88%. Verdade, isto graças à renegociação das VOCs. Também era... Com o preço que estava definido pela direção anterior. Pronto, acho que isso também era um bocadinho justo de se afirmar, mas pronto, certo. Isto não foi uma entrevista para a justiça, não é? Aliás, sim, mas com 2 pormenores. Com um preço definido pela direção anterior. 2, em fase eleitoral para ganhar umas eleições. Certo. Pronto. Certo.
investimos e requalificámos no património, no nosso património, estádio e academia como nunca antes, e temos o maior número de sócios de sempre com cotas em dia e hoje, para este estádio, mais de 8 mil pessoas em espera para adquirir um lugar. Por isso, de facto... Bem, eu isto não sei se é uma medida muito inteligente. Das 8 mil pessoas em espera para adquirir lugar. Certo. O que é que interessava mais? Fazer aquele valor em gamebox logo no início? O estádio não está lotado, não é? Há bilhete à venda todos os jogos. Certo. Não sei se esta coisa de ter os 8 mil em lista de espera se é propriamente uma medida inteligente. O resto, ok, é um ponto válido. Temos mais sócios pagantes e temos mais sócios, mas isso também é fruto de agora a bola entrar dentro da baliza. Verdade, e recuperação financeira também é wishful thinking, que a dívida é o que Exato. Não é? Exato. É tudo muito engraçado, mas a dívida, exato. Agora em relação aos ativos, real. Claro, real, sem dúvida. Ele nem mencionou, mas aqui a importância é os ativos. Aqui a importância é os ativos, e nesse aspecto, sim, efetivamente recuperaram bastante. Lembrando o ponto de partida e pensando que apenas passaram 6 anos, de facto o trabalho da minha equipa é extraordinário. Ainda se lembra como é que era contratar um jogador em 2018 e 2019, ou como passou a ser, não diria só esta época, mas desde 2022, 2023? Relembro-me bem que, por exemplo, para fechar o Nuno Santos, estamos a falar de um valor de 3,5 milhões de euros à data. Foi quase 5 dias para fechar o negócio. E onde o Rio Ave, e o seu presidente na altura, exigia garantias do pagamento do IVA. Ou seja, isto... Bem, quer dizer, eu acho que não era o Rio Ave, era o Estado. Era o IVA. Exato. Sim. É aquela cena que tu pagas sempre que há uma transação entre empresas, portanto, a partir... Sim, quer dizer... Eu gostava que, por exemplo, tivesse também explicado a dificuldade que foi contratar o Bolazzi, o Gessei, não sei. Esse é que era fixe. Esse era fixe de explicar. Porque como é que ele teve que pagar dinheiro por eles e não foi os clubes de origem a dizer não, levem e está aqui um cheque de tanto. Certo. Não é? Isto é para as pessoas perceberem a credibilidade que o Sporting tinha, aliás, não tinha à data. Não tinha. E a dificuldade que tínhamos só para contratar um jogador de 3,5 milhões de euros. Foi um percurso a chegar até hoje, até aos 20, foi um longo percurso. E contratar Rubén Amorim foi a decisão mais marcante da sua presidência? Foi um ato racional ou foi uma loucura? Foram 10 milhões. Foi um ato 100% racional. Isto agora, dizer isto depois do que aconteceu é fácil, não é? Exato, é fácil. Na altura, nós sabemos bem como é que ele escolhia treinadores. Certo. Por isso... Ele por acaso vai dar uma explicação engraçada para isso. Mas de qualquer maneira, obviamente, foi um totaloto. Ele preencheu e saiu. Não é? Certo. E quando muito se elogia, Rubén Amorim também muito se critica o que estava para trás. E hoje já estamos com quase 6 anos de distanciamento. Eu não sei se tu tens esta sensação que eu estou a ter. Parece que estamos a falar do ex-presidente do Benfica, do Sporting, era o Valde Azevedo. E tudo, edifica, credibilidade. Não era bem a mesma coisa, não é? Vamos ser sinceros. Essa fase, posso dizer. Mas hoje é fácil aplaudir. O que eu digo era um treinador com enorme potencial, não era um consagrado, certo. E era por se pagar 10 milhões, não é? Era, mas não era só, mas ele também teve a coragem de aceitar neste caso. E recordo, quando muito de nós éramos criticados, sim, mas está no Rubén Amorim, mas falharam antes. E eu posso dizer aqui, sem qualquer problema, Leonardo Jardim, Abel Ferreira, Rui Jorge, Quique Setien, o Unai Emery, com o Joviano tinha ótima relação, todos por diferentes razões agradeceram, mas não queriam vir. Eu gostava de saber quais foram as diferentes razões. Exato. Porque se a diferente razão era ordenado,
Certo. Até porque, eu imagino que no caso do Unai Emery, vou arriscar que era o ordenado. Certo. Não é bem uma razão, não é? O Sport, o ordenado, é diferente. E mesmo os outros, ele mencionou. Atenção, nós estamos aqui a malhar, mas há pontos muito nesta entrevista, algumas coisas que são ditas são verdade. É claramente até agora a melhor entrevista de sempre do Varandas. Sem dúvida. Atenção. Só para as pessoas não pensarem que a gente está a malhar por malhar. Não, vamos lá ver uma coisa. A gente está... Ainda outro dia estava a discutir isso com uma pessoa. Aqui a questão não é o malhar por malhar ou porque a gente, como não gosta muito dele, estamos sempre do contra. A cena não é essa. A cena é... Lá porque a bola entra não quer dizer que esteja tudo bem. Ou lá porque a bola bate na trave não quer dizer que esteja tudo mal. Ora bem. A questão aqui é mudar mentalidades e começar a pôr a malta a puxar pela cabecinha. Sim, ter um pensamento mais crítico. Sim, até porque muitas vezes é precisamente nestas fases em que está tudo bem porque está-se a ganhar, passa muita coisa pelos pingos da chuva. Porque a malta... E que se descarrila precisamente porque estamos a ganhar, está tudo bem, ele faça o que quiser. Exatamente, eu não posso esquecer que há um outro clube que teve tudo bem durante aí 20 anos, não é? Uhum. Mesmo com tudo o que vinha cá para fora de e-mails, de empresários a bater à porta de outros clubes com malas com dinheiro e não sei o quê. E que agiam todos, e que agiam todos sozinhos, sim. Era. Todos sozinhos. Estava tudo bem. Estava. A verdade é que estamos a falar nesse período de 2018 a 2020. E, de facto, em 2020, quando desponta Ruben Amorim e temos, do ponto de vista racional, a decisão mais acertada do nosso entendimento, Ruben Amorim não hesitou, ao contrário dos outros. E aí eu também tenho que reconhecer a coragem de um jovem treinador que viria, teoricamente, para um cemitério de treinadores. A dupla Frederico Varandas-Ruben Amorim. Um cemitério de treinadores, mas ele já era o presidente há um ano. Ou mais. Sim, não, e vamos lá ver uma coisa. O Sporting foi cemitério de treinadores até ao anterior presidente entrar. Depois até nem foi, porque tiveste 3 treinadores em... 3, 4 anos. 3, 4 anos. Não, depois, mais. Não, mais. Tiveste mais. O Jesus teve 2 épocas inteiras, não é? Exato. Tiveste uma Marco Silva e uma Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim saiu porque pagaram para ele sair. Certo. O Marco Silva, claramente, havia ali desgaste naquela relação, até porque algumas coisas que vieram a saber que não estavam a correr muito bem. Certo. E depois o Jesus... Empresários envolvidos e não sei o quê. E depois o Jesus que ainda teve 2 épocas ou 2 épocas e meia, não é? Sim, qualquer coisa assim. Não, eu acho que foram mesmo 2 épocas. Ou 3. Pronto. Se calhar 3. 3. Se calhar 3. Portanto, na verdade foram 3 em 5 anos. Em 5 anos. Portanto, depois, quando é que voltaste a ser cemitério de presidentes? Quando cai a direção, depois vem o presidente interino, depois vem o Varandas e voltamos àquela roda viva antiga. Exatamente. Portanto, ele aqui ficava-lhe bem ter assumido melhor esse... Ele assumiu entre dentes. Certo, mas ficava-lhe bem assumir, temos erros. É isso? Não é? Porém, em 2024 representa no futebol português o que representou a dupla Pinto da Costa José Maria Pedroto no começo dos anos 80. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Um dos exercícios que eu faço para mim mesmo, desde que sou presidente do Sporting, é ligar muito pouco ao que dizem de mim. Já fui insultado de tudo. Durmo bem com isso. Mas, de facto, essa comparação com o Sr. Pinto da Costa está a um nível mais difícil de superar. Não por falta de inteligência, não por falta de competência, não por astúcia, mas sim por uma razão muito simples, do meu ponto de vista, e não quero magoar ninguém, nem querer. Para mim, toda a competência que uma pessoa possa ter, toda a inteligência, vale 0, para mim é uma fraude se não for alicerçada em valores e na ética.
E por isso, para mim, seria, na minha concepção de ser, horrível se eu fosse comparado a esse presidente. Aqui eu até gosto da resposta dele. Não sei se é dada da melhor maneira. Sim, não sei se é articulada da melhor maneira, mas a resposta está bem dada, sim. Concordo. Não é? Porque realmente ninguém quer ser comparado com o gajo que foi avisado pela judiciária para fugir. Exato. E sempre esse. Desculpem lá. Por muito. É assim, é inegável que o Pinto da Costa é o presidente mais titulado da história. Não é? Certo. Mas também é inegável, e que o Pedroto foi um grande treinador e que o Porto não ganhava nada e eles os dois juntos fizeram alguma coisa, mas também é inegável todas aquelas gravações que o gajo ouviu a desafio, especialmente na Benfica TV. Exato. Curiosamente, depois ficaram tão chateados quando se leram os e-mails deles no Porto Canal. Pá, sabes como é que é? Como é que é? O lema dos outros é refresco. Exato. Mas é curioso, é curioso. Portanto, eu até acho que esta resposta, não é? Porque também eu podia ter comparado com o Luís Filipe Vieira e Jorge Jesus. Certo. Porque também, de certa maneira, tirou o Benfica de um certo buraco, não é? E não o quiseram fazer, foram um pouquinho da Costa, mas a resposta era válida para os dois casos. Certo. Em relação à comparação Ruben Amorim e Pedroto, isso não me diz. Isso é mais para o Ruben Amorim responder. Estamos a falar de Ruben Amorim. E se no final da época tiver de perder um de dois e esses dois forem Ruben Amorim ou Gyökeres, o que é que prefere? Sabe que... Eu vou já dizer a minha declaração de intenções e perder o Varane. Certo. Com todo o respeito por um bom trabalho que ele eventualmente esteja a fazer, mas entre o Amorim e o Gyökeres para perder o Varane. Yep. Sem dúvida. E pronto, sem querer ofender ninguém, tal como ele na afirmação dele. Certo. Aliás, quando eu soube que o Viana-se ia embora, a primeira coisa que eu pensei foi: mas pelo menos, olha, ainda não vai o Amorim e o Gyökeres. Portanto, o nível é esse, né? Certo. Aliás, o nível tanto é esse que, lá está, como eu referi há bocado, o Amorim disse agora na conferência de imprensa das Ligas dos Campeões: já tenho a renovação em cima da mesa. O Varandas deve ter ido logo a correr. Né? Se fez isso, fez ele bem, porque o City não vai se preocupar nada em pagar cláusulas de rescisão, se realmente o quiser. Verdade. Portanto, aí, se ele fez, muito bem. Uma das maravilhas de ser adepto e sócio é poderem desfrutar o presente. O papel deles. Eu não desfruto o presente. O nosso papel... Porque tem que pensar no futuro. O nosso papel é enquanto... Que vida miserável. Olá. Podes crer. Um gajo que não desfruta o presente, com todo o respeito, acho que não foi uma escolha de palavras certas. Não, mas pronto, mas pelo menos já percebemos que é que ele não festeja nos estádios nem no pavilhão. Exato. Está a pensar no futuro. Tá. Já está no dia da manhã. Já foi. Na verdade, ele festejou no dia anterior. Exato. Porque foi quando ele estava a pensar naquele jogo. Foi, exatamente. Olha, este vamos ganhar, tanto amanhã vou estar a pensar no futuro, nem sequer vou comemorar nada. Exato. É esquisito. Mas é uma maneira de estar na vida. Exato. E eu, quando estou a viver no futuro, estou já há vários anos preparado para, se aquela peça sair, que peça é que vai entrar? Eu vou-te dizer, a única coisa que me arrepiou nisto, eu percebo o que é que ele está a querer dizer, mas é que já ouvi outro presidente com esta conversa e é um presidente que eu não gostava nada. Certo. Percebes? E não era do nosso clube sequer. Quer dizer, supostamente ele até era do nosso clube, só que era presidente do outro clube. Exato. E ele teve umas tiradas para não, já sei que quando sair do Manel tem lá o da federação,
ele também tinha esta gabarulice, pá, e eu não gosto nada disto. Yeah. Porque basta contratares mal 2 jogadores que até aparentemente podiam parecer espetaculares e já isto desmoronar tudo. Yeah. Mas pronto. Uma garantia para mim, a qualidade do processo de trabalho interno tem que se manter. Por isso, quando é que vou perder Ruben Amorim, se é este ano, se é para o próximo? Eu ouço esta pergunta há mais de 4 anos. O que para mim, e acho que isto devia ser orgulhar todos os sportinguistas e até para toda a comunicação social, é questionar como é que um dos melhores treinadores do mundo está há 5 anos no Sporting. Isso é que é fantástico. Não respondendo, continua a dizer. Aqui concordo com ele. Aqui também concordo com ele, sim. Atenção. Sem sombra de dúvida. Ele conseguiu manter o Amorim, mantê-lo feliz, apesar de nós já termos visto em conferências de imprensa o Amorim a mandar algumas diretas à direção em relação ao plantel. Atenção. Aí tem que concordar a 100%. Aí está bem. O que é a peça principal das suas peças todas, Ruben Amorim? O treinador passa sempre numa estrutura onde todas as peças são importantes, é a peça mais importante daquela estrutura. É a minha concepção. Há uma cláusula de rescisão no caso do Gyökeres, e isso há de ser seguramente também importante para si. Foi por isso que a fixou. Não que um ser humano tenha um valor, mas um jogador de futebol tem uma cláusula de rescisão. O jornalista aqui rapidamente a emendar a mão. Exato. Naquele cenário que nós já tínhamos falado antes, né? Exatamente. Pronto. Atenção, estamos a falar de seres humanos e direitos trabalhistas, mas pronto. Possível o Gyökeres sair no mercado de inverno? Eu diria que é muito, muito, muito difícil. Impossíveis não há na vida. Agora eu diria que é muito, muito difícil. Quanto mais golos marcar, mais próximo pode estar de sair, não é? Já marcou muitos, continua a marcar. Seria muito, muito, muito difícil. Muito difícil. E terá mais força o Frederico Varandas a segurar Ruben Amorim ou o Hugo Viana a convencê-lo a ir para o City? Sou o assunto de Viana. Isto não será um triângulo amoroso, mas será um triângulo que foi importante para o sucesso recente do Sporting, não é? Foi um triângulo fundamental para o crescimento e para o retomar do verdadeiro Sporting. Isto é história. Ficará para sempre. Ficarou. Coitado, estava-lhe a correr tão bem. Exato. Custa. mas acho piada, realmente, a direção do Sporting é dada à geometria, porque tinham o triângulo maravilha e agora vai torná-lo num quadrado. Exato. Não é? É espetacular. Ruben Amorim e Viana foram fundamentais neste arranque. Obviamente, o Viana é o assunto do momento. O Viana, obviamente, e aqui do ponto de vista pessoal, merece tudo. Não só do ponto de vista profissional, da parte humana. Vai para provavelmente a par do Real Madrid, não é? Provavelmente a par do Real Madrid vai para um dos clubes mais poderosos do mundo. Algo que nunca aconteceu em Portugal, um dirigente português a ir para o patamar máximo dos máximos. Isso... Uma bicada ao Benfica. Certo. Bem mandada, diga-se de passagem. Sim, bem mandada, atenção. Porque realmente não é só os jogadores, mas também os dirigentes que saíram do Benfica tiveram o sucesso que sabemos. Também muito mérito de como o Sporting é visto lá fora. E muitas vezes cá em Portugal ligamos muito à trica, à aquela telenovela. Mas lá fora os clubes bem organizados, os clubes vencedores, olham e veem um clube que se reinventou, veem um clube que dá lucro financeiro e veem um clube que ganha títulos e que valoriza os seus ativos. Por isso, obviamente, este é o patamar de excelência que o Sporting é visto lá fora. E para nós, Sporting, é muito importante que o Viana tenha sucesso no Manchester City. Muito importante, porque é isso que nós queremos, ser vistos lá fora e de ser desta maneira. A resposta foi interessante, mas não respondeu à minha pergunta. Qual? Nem sabe a pergunta que lhe fizeram.
Ele decidiu responder outra coisa. Pá, não, isto por acaso tem piada. Certo, mas isto atenção, não não é nada que nos admire com Varandas. Certo, mas não tiro a racionalidade daquilo que ele respondeu. Não, é importante sem dúvida. Para o Sporting que isto corra bem ao Viana. Claro que sim. Atenção, sem isso dúvida. É verdade. O Ruben Amorim será mais facilmente convencido por si a continuar ou mais facilmente convencido pelo Viana a voar para o norte da Inglaterra? Nós somos... hoje temos uma relação de amizade os três. Hoje é um facto que Ruben Amorim tem contrato com o Sporting em 2026 e hoje é um facto que o Viana, para o ano, será o diretor desportivo do Manchester City. Amizades, usa à parte. O caminho segue. E para mim, isso não é um assunto. O que é, eu vivo do que eu controlo e do presente. E do que prevê para o futuro. E por isso tem um plano B já para uma eventual saída do Ruben Amorim, como teve um plano B para a organização da direção desportiva. Hoje, e dá-me um certo gozo pessoal hoje ver muita gente a alertar e de uma forma até certa dramática, como é que vai ser sobre a saída do Viana, etc. Gosto de lembrar que essas pessoas há 6 anos atrás criticavam o Viana, não sabia fazer planeamentos, não sabia organizar o plantel, etc. Fico muito reconhecido até pelo Hugo. Estas pessoas hoje, sem o dizerem publicamente, é uma certa confissão que estavam enganadas. O que eu lhe posso garantir, e o Viana naquela altura tinha trabalhado poucas semanas como diretor desportivo de um Belenenses, era esta a experiência pessoal. Mas nós acreditámos no Viana e eu sabia o potencial que ele tinha. Da mesma forma que as pessoas que o vão substituir, eu tenho a certeza que daqui a 4, 5 anos está a haver um sítio da vida a querer contratá-los. Isso eu também não tenho qualquer dúvida. Houve aqui naturalmente mudanças na estrutura e também ouvi algumas vozes em público a dizerem que podemos ter um presidente do Sporting que acumule com as funções de diretor desportivo. As coisas vão ser diferentes ou não? A estrutura é diferente, o resultado será o mesmo. Repare, ficou muito claro que vamos ter um diretor-geral e um diretor scouting / diretor técnico. O diretor-geral será sempre a pessoa mais o diretor operacional de toda a máquina e depois o diretor scouting, diretor técnico, será a pessoa que continuará a fazer o que fazia e também aconselhará ser o braço direito do treinador na elaboração do plantel juntamente com o presidente. Nada alterou em relação a essa sobre o... E não entra aqui nenhum jogador sem a palavra final do presidente? Nenhum. Mas também não entrava? Também não entrava. Treinadores, jogadores, obviamente tudo o que entrou e tudo o que vai entrar tem que ter sempre um acordo. A decisão final é sempre do presidente. Tem havido, segundo julgo saber, alguma cooperação entre o Sporting e o City, algumas sinergias. É provável que o City entre de forma expressiva no capital da Sporting SAD? A primeira parte é totalmente verdade. Nós temos uma ótima relação com a administração do grupo, do City Group, não só a nível do nível desportivo, mas também a nível do CEO e a administração. Mas não, nunca foi. Essa segunda pergunta nunca foi tema entre o City e o Sporting. O Sporting já foi claro qual é no nosso plano estratégico o que é que nós pretendemos, mas não está identificado qualquer parceiro até o momento. Isto é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante, mas faltou aqui um pequeno pormenor, que é público, foi assinado um protocolo com o City. A única coisa que eu continuo a não perceber é esta dificuldade da direção do Sporting explicar o que é que está nesse protocolo. Exatamente. Quais são as guidelines desse protocolo? Exato, é porque isto de não, é só porque eu me dou bem com o CEO do City Group. Epá. Mas é assim, em relação à entrada do City no capital do Sporting, obviamente que isso nunca ia acontecer, porque o City para entrar no capital do Sporting tinha que ser com mania. Exato. Eles gostam de mandar. Não é? Exato. Portanto, acho que isso era óbvio. Acho interessante não haver ainda nenhum parceiro estratégico para entrar no capital da SAD, não é? Sim. Porque não queremos mais Álvaro Sobrinho. Preferencialmente
não queremos mais Álvares Sobrinhos, sim. Parece que a coisa está a ser tratada com mais seriedade. Certo. Aliás, nem sei se da mesma maneira que foi uma prioridade a questão do Alvalade, se não era uma prioridade de recomprar a posição do Álvares. Olha, se calhar era bem mais importante, sim. Mas enfim. Não é? Que é para ele depois ter fundos para devolver ao BEC. Exato. Estamos aqui sentados nas bancadas do renovado também estádio de Alvalade. A sua relação inicial com as claques, aquela demarcação que o seu mandato trouxe, foi o primeiro carimbo de liderança / autoridade que trouxe ao clube ou não? Sabe, a mim não me preocupa muito a relação que as claques têm comigo. Preocupa-me sim a relação que as claques têm com o Sporting. E quando... Que é nenhuma. Exato. Não, e pior, ele diz isto depois da gente saber, na altura, quando ele entrou, que ele tentou fazer um acordo com as claques, só que as claques recusaram. E daí a confusão com as claques. Não é? Pior ainda, destruiu a Curva Sul, onde eles estavam todos arrumadinhos, e espalhou-os pelo estádio para causar confusão. Just saying. Exatamente. Atualmente eu acho que a ambiente do estádio está pior. Yeah. Quando nós chegámos aqui, não podia haver quem quer que fosse estivesse acima do Sporting, do que é o melhor para o Sporting. Seja uma claque, seja um grupo de sócios, seja quem for. E teve que ser feito o que nós entendíamos o melhor para o Sporting, defender o Sporting. As consequências disso. Acho engraçadas. Teve que ser feito o que nós entendíamos que era melhor para o Sporting. Certo. Não interessa o que é que os sócios acham, é o que nós entendíamos. Exato. Até porque, como é que ele disse? Ninguém está acima do Sporting, nenhum grupo de adeptos está, ninguém está acima do que nós decidimos. Cá está. Faz todo sentido. Quando ele se tivesse, por exemplo, feito um referendo aos sócios na altura, depois do que aconteceu, ele ganhava ou estava respaldado nessa decisão. Exato. Assim foi só autoritário. Exato. É aquelas questões em que às vezes, lá está, eu vou apontar esta direção, nem para eles são bons. Certo. Depois ficam a gostar muito de mim, gostar pouco de mim, isso é para o lado, mais uma vez, que dura melhor. Vamos agora voltar a outro tema da... Até porque se querem gostar pouco de ti e te chumbarem um orçamento, tu vais outra vez lá a submeter o orçamento da votação até ser aprovado, por isso. Exato. Mas é estas coisas que ficam mal. Sim. Lá está. Não, estas coisas que eu pessoalmente não gosto. Da atualidade. O Benfica tem sido associado a vários casos de corrupção, fraude, viciação de resultados. É verdade que estamos na fase de acusação, não há trânsito em julgado, mas o Frederico Varandas olha para isto seguramente com particular atenção. Acredita que o Benfica pode ser suspenso? Hoje acredito pouco. Mas deixe-me. Exato, ele lá está. Aqui acho que ele foi brutalmente honesto. Sim, aqui sim. Porque nós já vimos este filme de outras vezes, que é Exato. O Ministério Público realmente não tem provas, sabe perfeitamente o que é que aconteceu, então monta uma acusação e no período antes do julgamento manda as provas todas cá para fora para fazer o julgamento da opinião pública. Certo. O que isto devia levar era um despedimento coletivo no Ministério Público. Na verdade. Sim, vamos ver o que é que isto vai dar. Não vai dar nada. Não vai dar. Para além de que a acusação começou logo mal. No caso dos irmãos do Benfica. Porque, então, o crime, acima de tudo, também é financeiro. Certo? Certíssimo.
Então, e o CFO é o gajo que é ilibado? O Domingos Soares Oliveira? Eu tenho aqui imensos problemas com esta acusação. E não sei se alguém do Benfica nos ouve, e não quero parecer que estou a defender o Benfica, mas eu acho muito estranho quando para o ano temos eleições do Benfica, vem-se meter já aqui um crivo a fazer o Rui Costa testemunha contra o Benfica. Certo. Dá a sensação que alguém olhou e disse assim: afinal trocou-se lá o presidente, mas isto não mudou nada. Vamos ter mesmo que mandar isto abaixo. Yeah. Sabes? Sei. Continua-se a interferir demasiado nos clubes grandes portugueses. E eu percebo que é porque eles geram muito dinheiro. Mas começa-me a fazer muita impressão esta maneira de atuar. Yeah. Percebes? Porque inevitavelmente acho que isto vai levar a uma derrota ou mesmo à não candidatura do Rui Costa nas próximas eleições. É possível. E mais uma vez parece mais uma interferenciazinha do Ministério Público. Vamos ver. Não é? Vamos ver. Tivemos essa interferência no Sporting, tivemos esta interferência no Futebol Clube do Porto. E agora estamos a vê-la novamente pela segunda vez no Benfica, porque eventualmente não teve as mexidas que eles gostaram. Eles, que eu não sei quem são, sim, mas que obviamente andam aí. Yeah. Mas e acho que é uma vergonha andar algum grupo de pessoas a continuar. Antigamente nós sabíamos que era o Ricardo Salgado. Era o Ricardo Salgado ou o José António Ricciardi que escolheu os presidentes do Sporting. Era o Ricardo Salgado que escolheu o presidente do Benfica. Só no Porto é que não tocava. Yeah. Agora, não sabemos quem é, mas claramente há alguém que queima as direções. Certo. Independentemente se eu gostar das pessoas que lá estão ou não. Sim. Agora, a questão é a interferência. Certo. Pelo que eu vi do futebol português, como adepto, como diretor clínico e hoje como presidente. Eu penso que, independentemente da decisão judicial que aqui venha independentemente da decisão judicial, ainda estamos à espera que contes aquilo que disseste que sabias de 2015. Parece que era importante para essa decisão judicial. Não. E pior ainda, o que é que diz que ele é presidente? O Sporting deixou de ser... como é que se diz? Estava constituído como assistente, sim. Isso. Por que é que ele decidiu sair de assistente? Certo. Pronto, já sei. Até porque o caso até rotundou numa acusação. Certo. Era interessante o Sporting agora, sem recorrer ao Paulo Gonçalves, saber o que é que se passava. Exato. Ou seja, saber legalmente o que é que se passava. Certo. Não é? Certo. A acontecer. É inegável que a mancha está lá. E é inegável. E isto é mais um sinal, mais uma confirmação do que vem a ser, podemos chamar, o segundo período negro do futebol português. Houve um período negro chamado o apitourado. Hoje, não sei se vai ser recordado como o caso dos e-mails ou não, mas a verdade é que são duas fases negras do futebol português e onde não há que ter medo de dizer que esses dois períodos têm dois rostos. Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira. Está claro. E, de facto, hoje eu penso que é muito estes casos que vêm são patentes do... Isto também é um bocadinho uma falácia, não é? Que isto tem dois rostos, Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira. Os outros que andavam eram todos ninhos de couro. Exato. Não, e pior ainda, se a gente se lembrar bem do apito dourado, e o Vieira já era presidente do Benfica, na fase final do apito dourado, se a gente se lembrar bem do caso
O caso é arquivado quando o caso chega à Leiria. Ou seja, eles começaram no norte do país. Foram descendo. Ainda há umas quantas escutas ao Vieira que saíram cá para fora dessa altura. O Vieira na altura já fazia essas coisas, não é? Mas depois chega aqui a Leiria e já chega. Não vamos ver o resto do país porque isto também, pronto. Não é? Se calhar é melhor que a Vasta queria. Ainda chega ali ao Benfica também. Just saying. Que todas as más práticas, toda a falta de ética que teve aqui durante anos e anos e anos. E atenção, eu, enquanto presidente do Sporting, reconheço que há muita culpa própria do insucesso do Sporting nestes 40 anos. Mas isto é a prova, para mim, porque o Sporting acredita nisto, que o jogo estava viciado à partida. Era muito difícil. O Sporting perdeu porque os adversários diretos viciaram o jogo? Mas, ou também perdeu porque os adversários diretos viciaram o jogo? Algum português, ao ouvir as escutas do apito dourado, tem dúvidas do que é o Pinto da Costa. E agora um assunto mais recente. Vi, passou quase entre as linhas, que um segundo agente, vai ser acusado por corrupção ativa de jogadores do Marítimo para perderem contra o Benfica. Já reparou como? Olá. Oiê. Olá. Mas foi mais um que agiu sozinho. Ele decidiu ajudar o Benfica. Não, eu quero que o Benfica ganhe. O nível de benfiquismo realmente é uma coisa que o gajo tem que admirar. Exato. Estes viciados do Benfica, pá. Cuidado. Não é? Benfica é pior que algumas drogas ilícitas, pelos vistos. Iam fazer um patriarca Benfica. Exato. Fogo. Impressionante. Podes crer. O caso do César Boaventura era um caso extraordinário, um caso de amor, onde um empresário decide gastar centenas de milhares de euros para corromper um jogador. Falta dizer que supostamente ele nem tinha essas centenas de milhares de euros, porque acho que ele declarou falência. Certo. Curiosamente, não é? Pormenores. Eu ia pagar este dinheiro todo, mas isto era os meus últimos recursos económicos. Isto a partir daqui era viver a pão e água. Eu, a minha mulher e o meu filho. O que o Benfica era mesmo só para dar era só para dar o último campeonato sem o Benfica. Ele aqui está muito bem. Sim, não, ele aqui está muito bem. Ele aqui está. Para favorecer o Benfica. E agora apareceu um segundo. Isto ainda mais extraordinário é. E de facto, para mim é claro, há um período do apito dourado onde estes empresários filantropos, pá. Exato. Porra, pá. Estes gajos. É o vício. É o vício do Benfica, pá. Onde, volto a dizer, Pinto da Costa tinha toda a sua teia, toda a sua estrutura montada, e mais tarde aparece um Luís Fifieira, onde talvez cansado de investir e não conseguir ganhar, faz uma politização do Benfica, onde vai buscar pessoas que a gente conhece, nomeadamente esta pessoa que é denominador comum em todos os processos, Paulo Gonçalves, fez parte da Sociedade do Porto, curiosamente foi para o Boa Vista, onde o Boa Vista foi campeão, curiosamente sai do Boa Vista quando o Boa Vista desce divisão, no caso Pinto Dourado, e ele passa entre os pingos da chuva, e Vieira vai buscá-lo. Tudo curiosamente. Tudo, curiosamente. E o Paulo Gonçalves agiu sozinho sempre. E atenção, estamos a falar provavelmente naquele espaço de tempo do dirigente mais titulado do português. Certo. Ganhou um campeonato no Boa Vista. Ganhou os títulos todos. Ganhou alguns no Porto. E hoje para o Benfica e continua a ganhar. Oiê. Como é que nunca fizeram deste homem presidente do clube? Claramente é o vencedor. Exato. Não é? Não sei, mas não sei. Quer dizer, já viram esta habilidade? Esta capacidade? Verdade. Tomem cuidado.
Aliás, se ele já tinha este poder sem ser presidente, imagina se fosse presidente de um clube. Imagina presidente. Ui. E é preciso pôr os nomes aos bois. E obviamente, eu aqui não me responsabilizo a culpa, a falta de competência, porque houve do Sporting, mas houve aqui muita viciação do jogo. E obviamente, enquanto presidente do Sporting, não digo isto por querer acicatar guerras entre clubes, não. Eu digo isto porque é o meu dever enquanto presidente do Sporting. Falou da politização proteger os direitos do Sporting. Mas muitos dos atuais dirigentes do Benfica fizeram parte do tempo em que Luís Filipe Vieira era presidente. E Touché. Pois é. Pronto, lá está. A gente a fazer conjecturas sobre a acusação ao Benfica e vem aqui o senhor jornalista e responde. Certo. Libos. Esse julgamento será feito pelos sócios do Benfica, pelos adeptos do Benfica. Essa parte não me diz respeito. Diz-me respeito, sim, enquanto presidente do Sporting, garantir que se faça justiça. E nós acreditamos, nós, Sporting, acreditamos que durante estas décadas não houve verdade desportiva. E acredita que se vai fazer justiça para terminarmos o assunto? Digo, como respondi, tenho muitas dúvidas. A melhor resposta dele foi aquele suspiro. Certo. Aquele suspiro. Sim, senhor. Yeah. Sim. Se foi genuíno, foi bom. Se não foi, se foi só para meter o suspiro ali, foi melhor ainda. Foi melhor ainda. Exato. Embora há sempre a esperança quando vejo países lá fora, como Itália, vejo umas Juventus que cheiam de divisão, vejo ainda agora recentemente a Premier League, clubes a perderem pontos. Menos os teus amigos do City. Certo. Também esqueceste dessa parte, mas está bem. Mas também entendo a dificuldade do Ministério Público em conseguir provar. Agora, uma coisa é o que é provado, outra coisa é o que para um português com 2 dedos de testas sabe bem o que se passou. Pode garantir aos adeptos do seu clube que acusações como estas de que é alvo o Benfica nunca acontecerão ao Sporting da sua presidência? Bem, também aqui era melhor se ele dissesse que não podia. Exato. Os jornalistas também, quer dizer, por amor de Deus, não é? Não se... Pá, não, por acaso eu estou a conversações com alguns árbitros e estamos a tentar chegar aqui a um consenso e eu penso que nos próximos anos vamos conseguir corromper em grande aqui no Sporting. Exato. Não é? Obviamente ninguém ia responder isso, mas pronto. Se eu fosse perguntar isto ao Pinto da Costa, sim, mas se eu fosse perguntar isto ao Pinto da Costa ou Vieira, o que é que eu estava à espera que eles lhe respondessem? Que não, obviamente. Vamos dormir descansados, os adeptos podem dormir descansados. Claro. É o que eles costumam responder. Enfim. Se isso acontecesse, isso seria uma fraude para o Sporting. Mas mais que para o Sporting, seria uma fraude para mim enquanto pessoa e para os meus. Por isso. Ao fim de quase meio ano, como é que avalia a mudança de liderança de presidência do Futebol Clube do Porto? De experiência pessoal, muito positiva. Para o futebol português, também muito positiva. Também tenho que lhe dizer que nós, o Sporting, para nós, e esse acho que é o nosso segredo, os valores estão na base do nosso sucesso. A dignidade, a integridade, o desportivismo, para nós estão acima de qualquer título ou acima de qualquer conquista. Também é verdade, na nossa história o Sporting se desviou recentemente destes valores. Mas a verdade é que foi o Sporting também a expelir e a resolver esse problema. Mas nós não negamos essa fase, independentemente. Oi? Atenção, ele aqui, apesar de eu não concordar, diz uma cena importante, que é, sim, senhora, no Porto da Costa, passados dezenas de anos,
foi corrido. No Sporting, quando não se gostou dos presidentes, correu-se com eles. Certo. Mas há clubes que não foi bem assim. Certo. Apesar de ele ter atacado numa das direções erradas. Exato. É isso que eu ia dizer. Mas ele até se pode estar a referir ao Godinho Lopes. Nós não sabemos. Tipo, acho que é óbvio que em princípio ele estará a referir-se a Bruno Carvalho. Mas poderia-se estar a referir a Godinho Lopes. Poderia-se estar a referir a muitos outros presidentes do Sporting. Claro, isso sim. E a verdade é que nós fomos sempre fomos um clube com maior capacidade crítica. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Independentemente das conquistas e dos feitos dessa fase, nós não elogiamos publicamente essa liderança. Pois porque eu acho que tem que existir alguma coerência moral. Ou seja, se... Ele disse coerência molar, que é a nível dos dentes. Isso. Houve ali, ele depois corrigiu, ele depois disse bem, mas sim, houve ali uma fase que ele, moral, yeah. Epá, apesar de tudo é melhor. Atenção, melhor entrevista. Certo. Preconizo e se adoto e divulgo que nós exigimos sobre determinados valores e transparência, então não faz sentido elogiarmos publicamente quem representa o oposto disso tudo. Bom, eu agora podia, na próxima pergunta, usar a expressão rebentar com eles, porque talvez fizesse algum sentido, mas não vou usar. Como é que conseguiu convencer a banca a perdoar mais de 100 milhões de euros ao Sporting? Aqui foi um trabalho duro, longo, onde o médico... Aqui foi um trabalho em que o jornalista te passa uma rasteira e tu vais direitinho a ela. Exato, porque devias ter dito assim. Pois olha, eu não sei como é que nós conseguimos, mas de certeza absoluta não foi forjando documentos para podermos participar no campeonato. Certo. Ou tendo uma dependência de um banco que foi à falência em que fazíamos empréstimos sem papéis. Certo. Não, e com a outra parte que é, não houve propriamente um perdão de dívida. Exatamente. Ao Sporting, portanto, logo a pergunta vem com a rasteira. Contudo, repara uma coisa, aquilo que nunca ninguém diz, que é, contudo, para já, o Sporting, quando fazia uma venda, tinha valores hipotecários. Certo. Bem. E com tudo o que o Sporting pagou de juros, os bancos não perderam dinheiro. Pois não. Não ganharam, foi tudo aquilo que podiam. Não é? Certo. E acho piada que toda a gente fala do Sporting, mas ninguém fala da casa do senhor ex-ministro, da filha do senhor ex-ministro, do empréstimo com a Caixa. Disso ninguém fala. Não. O Sporting é que é o problema. O Sporting é que é o problema, mas lá está. Mas, no entanto, o Sporting, o banco, emprestou X e não recebeu menos que isso. Deu mais. Não, exato. Não só recebeu mais, como o que foi feito foi uma renegociação da dívida. Exatamente. Não foi um perdão de dívida. E as dívidas não são renegociadas com base no pagar menos do que aquilo que se pediu emprestado. Certo. É naquilo que a própria dívida alavanca como rendimento do banco. Certo. Só que isto é aquela pergunta ratoeira que alguém da comunicação do Sporting devia ter feito logo sinal ao Varanda e diz... E quando dizemos um sinal, pode ser tipo um taco de beisebol, não digas mais nada, pum! Obviamente que não. Mas sim, alguém devia ter feito logo um sinal, olha, calma contigo, corta. Isto é gravado, corta. Exato. Não é? Porque a partir daqui nada de bom pode vir. Certo. Porque obviamente o Varandas vai encher o seu peito, dar e dizer não, nós somos bem inteligentes. Exato. E acabou e de depois vai dizer uma grande estupidez. O mérito tem que ser todo dado ao meu administrador Francisco Zanha e à sua equipa. Mas atenção, isto só foi feito
porque no final de contas foi um bom negócio para todos. Eu sei que as pessoas podem, mas o que é um bom negócio? A verdade é que foi um bom negócio para o Sporting e um bom negócio para a banca. Se não fosse, não teríamos o feito. Isso não há qualquer dúvida. A banca não foi. Foi um bom negócio porque lá está. Se fosse a AG Berardo era incobrável. O Sporting punha tudo numa fundação que, não é? Exato. Não tinha o direito de eleger os corpos dessa fundação e o banco agarrava só todo isso, quando já lá tinha a maior parte do dinheiro recuperado. Exato. Expliquem as coisas como elas são. Exato, e não falem em perdões de dívida. Exatamente. É engraçado. Houve as audiências do BE, mas não teve que ir lá o Sporting explicar porque é que era um dos maiores credores do banco, pois não? Não. Por que será? Não é? Engraçado. Mas estás a ver, é que Varandas mas aqui... Mas houve quem lá fosse parar. Não, houve quem lá fosse parar, sem dúvida. Houve quem lá fosse parar. Mas estás a ver, Atenção. este gajo não consegue perceber quando é que uma pergunta é retoeira e cai que nem um patinho. Caiu que nem um patinho. Sim, a resposta é muito má. Esta necessidade de mostrar trabalho e não, estamos muito bons. Tenho que agradecer aqui ao Zenha. O Zenha é que fez este negócio. Certo. Espetacular. Não, mas só negociaste uma dívida. Exatamente. E devias ter dito, atenção, nós não pagámos, foi para a alavancagem financeira que o banco tinha de lucro. Certo. Mas o banco recuperou o valor, custou, e mais algum. E tivemos não sei quantos anos, 4 ou 5 anos, a congelar valores para entregar diretamente ao banco quando vendíamos o jogador. Certo. Não é? Atenção, não tínhamos propriamente uma agência do BPN dentro do estádio e quando precisávamos de tesouraria usávamos a tesouraria do BPN. Exato. Não é bem isso. Ok? Mas pronto. Regulária, nem simpática demais. Eu acho que a Branca, eu acredito muito na competência dos seus administradores e fizeram o melhor que podiam para defender as suas instituições. Para terminarmos, o Sporting ganhou, a equipa de futebol masculina principal do Sporting ganhou apenas uma prova europeia, foi nos anos 60, foi no tempo da televisão a preto e branco. O Sporting hoje tem tido um crescimento sustentado, tem mesmo no contexto europeu conseguido bons jogos. Só para esclarecer aqui uma coisa neste tempo. Os clubes portugueses, não é? Só ganharam provas europeias a preto e branco e toda a gente está a pensar, não, o Porto ganhou em 2004, certo, mas não tinha que se preocupar com o campeonato. Certo. Não é? A gente ouviu nas escutas que eles não tinham que se preocupar com o campeonato. Certo. Se calhar era pronto, se calhar começava por aí esta resposta. Ganhar uma prova europeia era o desígnio maior da sua presidência? Ou é impossível? O que é que eu lhe posso dizer? Eu tudo o que digo e tudo o que seja em discursos é escrito por mim, pela minha cabeça, porque digo o que penso e digo o que acredito. Pronto. Eu aqui não vou acreditar. Exato. Ao contrário do Varandas, diz que acredita. Mas é assim, isto aqui também era uma rasteira. Também. A puxar ver se conseguia puxar vieirismo do Frederico Varandas. Yeah. E digo, acho que ele teve muito bem. Sim, escusava ter esta cena do escreve as suas próprias coisas. Não, ok, isso sim. Mas o que ele vai dizer a seguir... O que ele vai dizer a seguir, sim. O que ele vai dizer a seguir está bem. Se me disserem a mim, um sócio do Sporting, que eu acredito que o Sporting vai vencer uma Liga dos Campeões, estaria a mentir. Não acredito. Não acredito. E não é pela falta de competência que a minha equipa tem, que a minha estrutura tem, mas simplesmente nós temos que ter a consciência do que é que somos enquanto país e a economia que somos e com quem competimos. Por isso, para um Sporting poder ganhar uma Liga dos Campeões, teríamos tudo correr espetacularmente e os nossos concorrentes serem profundamente incompetentes. Muito bem, Frederico Varandas, obrigado por esta entrevista. E pronto. E pronto. Foi isto. Foi.
atenção, mais uma vez, digo, acho que teve momentos muito bons. Teve outros. Pronto. Teve outros à varandas. Sim. Mas pronto, chateou-me, para ser sincero, chateou-me aquele início de entrevista. Pronto. E chateou-me depois este fim, quando ele mete a pata na posse, deixa seguir em Red Bull. Mas enfim. O resumo é. Sim, aqui a grande pata na posse é sem dúvida a questão do entre aspas, perdão Exato. O nosso grande pecado capital para a humanidade é isso. O engraçado é que recentemente veio a notícia, foi posto aos outros clubes as mesmas condições que o Sporting. Certo. Eles deviam obrigar aos outros clubes a explicarem porque é que não aceitaram. Bingo. Não, e não já agora, para os outros clubes não é perdão de dívida. Não, aí era a negociação. Certo. Era só um único. Não, mas é curioso, porque aparentemente então os administradores desses clubes prejudicaram gravemente o clube. As suas instituições, sim. Que era um perdão de dívida. Certo. Não é? E agora não são cobrados por isso, pela massa associativa. O que é que se passa? Exatamente. E porquê é que não embarcaram nisso? Será que era porque metade do valor das transferências ficava cativo? Será? Certo. E depois era mais chato andar a comprar e a vender jogadores para o Aves e para o Setúbal? A preços inflacionados? O gajo do Paraguai que depois abriram lojas de bicicletas? Certo. Pois é, meus amigos. Entretanto, vamos aqui aos outros temas no instante, que isto com a entrevista já vamos numa hora e 7 de episódio, não é? É verdade. Vamos lá embora. Vamos despachar embora. Entretanto, pós-entrevista, querido ataque, pá, o nosso representante, enfim, está ali a defender o clube. Nem sequer sabe defender quando o comentador afeta o nosso, olha, não sei se tu já viste uma imagem agora durante a época de incêndios, estão os bombeiros a tentar apagar o incêndio e há um senhor que abana um cigarro para o meio do incêndio. Certo. Foi o comentador do nosso clube. É o comentador do nosso clube, sim. Só e para ter uma ideia do que é que eu acho da prestação dele. Yeah. E tal como eu disse há bocado, não venham com tretas, nem façam aquelas piadas parvas do estás aqui há tantos anos quanto eu tiro o presidente. Vá lá, a gente sabe que vocês são todos escolhidos pelos presidentes dos clubes, portanto, pega nisso. Tem que passar no crivo da comunicação do clube, pelo menos. Exato. Deixem-se de coisas. Portanto, agora, até aí tudo bem. Aliás, há uma pessoa que eu acho que não passa nesses crivos. Chama-se o Rui Calafate. Certo. E é por isso que ele tão depressa aparece nesses programas como desaparece. Oh yeah. Sem dúvida. Porque lá está, tem pensamento crítico. Pronto. Exceção feita à parte depois do discurso do nosso comentador logo no pós-entrevista, que foi só faltou mandar beijinhos ao Varandas. Pronto. Porque literalmente foi completamente só Varandas esteve muito bem, Varandas disse tudo muito bem, não sei o quê, nem sequer soube apontar as cenas que a gente disse aqui, mas só me chateou foi a outra parte, que foi o adepto e comentador do Porto ter dito que o Sporting sai com uma imagem de puritano e que nunca teve casos e não sei o quê, mas todos sabemos do cashball e do presidente Gonçalves do Sporting que admitiu comprar árbitros e não sei o quê. É assim, para já o cashball acho que ficou provado que era um esquema para lixar o Sporting. Certo. Ficou provado, certo? Certo. 2. Toda a gente sabe que o Jorge Gonçalves tinha muitas qualidades e muitos defeitos.
Sendo que um dos maiores defeitos é que era mentiroso. Certo. Se o Sporting que comprou árbitros naquela altura, bem, eram os árbitros mais incompetentes da Primeira Liga, meu. Certo. Não, mas é isso. Mas, ouve lá. O comentador acabou em quarto, se não me engano. O comentador do Sporting só tinha que dizer assim: pá, comprámos árbitros, mas a gente festejou bué os 0 títulos ganhos. Exatamente. Pronto. E o Cashball, sim, mas o gajo que se queixou admitiu em tribunal que recebeu dinheiro do Correio da Manhã para dizer aquilo. A única pessoa que realmente mancha o nome do Sporting é o Pereira Cristóvão. E nitidamente acho que ele faz aquilo por maldade em relação à arbitragem e não tanto para o Sporting ser beneficiado. Certo. Não é que o desculpe, é uma mancha à mesma. Agora, sim, não deixa de ser uma mancha à mesma. Vamos comparar um sinal, não é? Com mapas do tamanho da Rússia. Certo. Cá de respeito, não é? Mas lá está, os gajos do Porto ou os gajos do Benfica a tirarem essas merdas. Agora, quando estás num programa de televisão, tens um gajo que está ali supostamente a defender os valores do Sporting. Não, e fica caladinho, impávido e sereno, a olhar para o gajo a dizer aquelas barbaridades. Algumas daquelas coisas vêm do João Goberno, do gajo que há fotografias dele a almoçar com o Vieira e com os outros comentadores todos do Benfica. Ele está mesmo cheio da moral para falar. Sim, neste caso até foi o do adepto da Feta ao Porto, mas não interessa. Vai dar ao mesmo. Portanto, certo, se bem que isso foi mais o adepto do Porto a dizer aquelas coisas e não o Goberno. Eu depois desliguei a televisão, depois já nem sequer ouvi o Goberno. Não, mas o Goberno depois também quis se juntar à festa. Pronto, ok, ouviu o gajo do Porto, viu que não teve resposta, então percebo. Sim. Mas pronto, é isto. De qualquer maneira, pronto, eu já não vejo esse tipo de programas. Vi outro dia porque, pronto, entrevista. Mas é tão mau esse tipo de merda. Mas enfim. Não, o que eu sinto é que a maior parte das pessoas pelo menos atualmente é mais do Benfica, não querem falar daquilo por uma questão de vergonha. Certo. Percebes? E estes comentadores têm uma cara de pau brutal. Ainda virem com aquela conversa. Faz-me impressão, sou-te sincero. Mas pronto, é o que é. Nem quero entrar por aí. Continuando, então. Próximo tema. Renovação do Amorim, né? Portanto, fica a especulação também, né? Porque ele falou na conversa dos Liga dos Campeões. Tem a renovação em cima da mesa. Esperemos nós que ele renove. Era um bom sinal, que quer dizer pouco também, na verdade. Exatamente, mas era engraçado. Certo. Mais um trunfo eleitoral para Frederico Varandas. Exato. Por isso, sobra-nos os jogos. Sim, eu acho que o jogo do Portimonense não há muito a dizer. Não, o jogo do Portimonense só é chato, a gente podia ter limpo o jogo. Certo. Podia ser um jogo tranquilíssimo. E depois, naqueles últimos minutos, andámos no ai Jesus, porque pronto, os gajos, a gente deixou que eles empatassem e pronto. Verdade. Sim, e depois foi do género, olha, aconteceu aqui esta chatice, vamos lá. E marcámos outra vez. Pronto. Certo. 2 gols do Arder. Agora temos o Guioqueres e o Mini Guioqueres, né? Pronto, como alguns adeptos benfiquistas, meus conhecidos, estão fartos de dizer agora arranjaram um segundo Guioqueres. Pois é, sempre.
Estava lá e vocês podiam ter contratado. Mas davam a dizer que o Pagnonidis era melhor que o Gyökeres. Afinal, nem melhor que o Arda, parece que é. Tudo bem. Exato. É o que é. Mas pronto, acho que é um jogo sem história e não dá para tirar grandes conclusões sequer por causa disso. Certo. Complicado. Agora, o jogo da Liga dos Campeões o jogo deu 2, para tirar algumas eu não consegui ver o jogo, portanto terás que ser tu a dizer-me. Olha, eu vou-te ser sincero, acho que é uma vitória da retaguarda do Sporting. Grandes defesas do Franco Israel. Ok. Que claramente já tirou o lugar ao... Completamente. Esquece. Depois da exibição de hoje, acho que é para esquecer qualquer outro guarda-redes que não Franco Israel. Yeah. O Sporting tem um número que custou 350 mil euros e não sei se não é, de facto, dos melhores guarda-redes da Primeira Liga. Certo. Cada vez mais fico impressionado com algumas coisas que ele faz. Ponto número 2. O Sporting teve muitas lesões. Estamos a tentar recuperar os jogadores. Claramente a equipa ou tem jogadores muito cansados, ou fora de forma, sem ritmo. E então hoje a defesa deu um passo em frente. Magníficas exibições, na minha opinião, do Gonçalo Inácio, do De Bast, do Jenny Cata e do Nuno Santos. O Jogai não teve mal, mas a verdade é que na primeira parte todos os ataques do Sturm Graz foram pelo lado dele. E ele não teve mal, ele teve lá um corte muito interessante também. Na segunda parte entrou o Mateus Reis muito bem também, mas mesmo muito bem. E o Saint Just de volta faz um corte dentro da área do outro mundo. Mas é do outro mundo, na minha opinião. Tem que ir ver os highlights para ver isso então. Controla o jogador que passa pelo colega de equipa e dentro da área vai lá meter o pezinho à frente da bola quando o outro vai rematar. Fiquei mesmo... coitado do homem, meu. Coitado do homem. Exato, é que lá está, o Saint Just é mesmo uma pena porque efetivamente ele tem a qualidade. É um grande jogador, mas as lesões, meu... É injusto. É injusto. Agora, o Amorim, quando fala do De Bast, sabe o que é que está a dizer? O passe do De Bast para o gol do Gyökeres, acho que eu não quero estar a mentir, mas eu acho que ele recupera a bola em antecipação, passa por dois adversários e mete a bola redondinha para o Gyökeres. É qualquer coisa. E tirando isso, ele faz um grande jogo. Então, maravilhoso. Okay? Então, o Amorim sabia bem o que estava a dizer, a falar dele. De resto, o que eu digo, o Yulman, eventualmente, jogos estão-lhe a pesar, é seleções, é não sei o quê. O Daniel Bragança seria o mais fresquinho. Depois entrou o Morita, também vem com tipo 9.000 km nas pernas, não é? Certo. O Pote voltou de lesão. O Gyökeres está na pior forma, se calhar desde que chegou ao Sporting, mas o Gyökeres em má forma é o melhor ponta de lança da Primeira Liga, em boa forma é dos melhores da Europa. Exato. É a minha opinião e não vai mudar, atenção. E se no primeiro golo é uma grande jogada da equipa, no segundo golo é o adversário que quer ir para cima e entra num erro muito complicado, que é, olha, queremos ir para a frente, vamos deixar só o gajo a marcar o Gyökeres. Certo. Basicamente o que é que acontece? Ele ganha a bola, rodopia sobre o adversário, até amanhã, passa pelo guarda-redes, tem outro peso à frente e mete a bola entre os dois. Não, olha, outra curiosidade em relação ao jogo de hoje
Onde é que estão os inspectores da UEFA? Então. Aquilo tinha tanto buraco que eu até pensei que as toupeiras do Benfica fugiram para aqui. Certo. Olha, o Jóqueres tem lá um... Mas olha lá, estás a queixar de buracos. O problema é a pirotecnia, pá. Aquela que não podem entrar no estádio, mas entram na mesma. Esses chatos, pá. O Jóqueres tem lá um lance dentro da área, tenta fazer um remate à meia volta e o pé que ele usa como pé de apoio arranca um bocadão da relva que até assusta. Não, isso para provocar lesões em jogadores então é do caralho. É espetacular. O Sturm Graz é claramente uma equipa inferior ao Sporting, apanha o Sporting num momento frágil, a verdade temos que encarar que é verdade, não é? Sim. Porque tantas lesões, tantos jogadores da seleção, tanta falta de treino, não é? Tantos quilómetros que os jogadores fazem, isto paga-se. Claro. Mas claro que se paga. Então não há nada a fazer. Ainda assim, continuamos a ir ganhando, que é o que pronto. Mas é o que eu te digo. Foi um misto da defesa que jogou de uma maneira muito boa, todos os elementos da defesa, e uma nuance tática ali do Amorim, manter o Maxi Araújo a fazer ali uns movimentos que realmente criaram grandes dificuldades ao adversário, e pronto. Mas é uma vitória segura, sem contestação absolutamente nenhuma. O Áustria tinha uma média de 43% de posse de bola, a certa altura estava com um volume inferior a isso. Portanto, não há muito a dizer. Pronto. Então é isso. É isto. Está tudo. Para a semana a mais. Esperamos não. Era fixe. Pronto. E terminando como começámos, já sabem que é fixe o like, o dislike também, comentários também e principalmente nos YouTube e Spotify o subscribe e o follow. Exatamente. Posto isto, até para a semana, meus caros. E saudações divinas. Exatamente. As divinas a todos.